Bom, seguindo a orientação da universidade, nós vamos fazer as aulas gravadas nesse momento de pandemia. Então, sistema digestório a gente vai dividir em duas partes. A primeira vai compreender a cavidade oral, esôfago e estômago. Então, a primeira noção que a gente tem que ter ao falar de cavidade oral é sobre mucosa. O que é mucosa? Então, como eu referi mucosa, eu vou ter que ter um epitélio umidificado por glândulas próximo a ele, e um tecido conjuntivo frouxo que eu vou denominar de lâmina própria. Então, mucosa compreende essas duas estruturas, epitélio e um tecido conjuntivo frouxo que eu posso denominar genericamente de lâmina própria. Então, quando eu falar cavidade oral, eu vou me referir que a mucosa reveste a cavidade oral ou recobre determinada estrutura. Então, os lábios, eles são, na realidade, uma estrutura formada por o músculo orbicular dos lábios, recoberto por uma mucosa. Essa mucosa, na realidade, ela vai ficar mais evidente no interior da cavidade oral. Aqui sim, a umidificação é total. Então, no interior da cavidade oral, a lateralidade ela é formada pelas bochechas com o músculo orbicular dos lábios. E o teto da cavidade oral, a gente tem uma estrutura óssea, que é o palato duro. Então, você tem palato duro, bochecha, eles são recobertos por uma mucosa. E essa mucosa, sim, vai ter um epitélio que vai ser um epitélio pavimentoso, estratificado, que é aquele ideal para áreas de atrito, e um conjuntivo abaixo, que é a lâmina própria, formando então a mucosa. O interior da cavidade oral, a gente vai ter uma estrutura que é a principal num momento da trituração, além da arcada dentária. O elemento principal aqui é a língua. Então, essa língua, ao ser retirada, eu posso observar a porção dorsal, evidencia que a porção dorsal da língua é extremamente áspera, ao passo que a porção ventral, a que está em contato com o assoalho da cavidade oral, ela é extremamente lisa. E quando eu pego a língua como um todo, essa porção oral ocupa quase a totalidade da língua. Então, os 2/3 da língua ocupado pela porção oral, enquanto que o terço restante eu tenho a raiz da língua. Então, a raiz da língua tem esse aspecto anfractuoso em virtude da presença de uma estrutura abaixo do epitélio, que é um acúmulo de linfócitos. Então, linfócitos, acúmulo de linfócitos abaixo do epitélio pavimentoso estratificado, formam uma estrutura denominada tonsila ou amígdala. Então, amígdala ou tonsila lingual. Lembre-se que vocês já viram na Isto 1 a tonsila ou amígdala faríngea ou faringeia, e aqui a tonsila ou amígdala lingual. O terço anterior, que é o que nos importa aqui, esse terço anterior, ele tem esse aspecto áspero em virtude de uma estrutura que que é a projeção da lâmina própria com o epitélio à sua frente. Então, essa estrutura aqui é o que se denomina papila. Então, as papilas elas foram descritas no século XIX. E a primeira delas, a mais frequente, é a lâmina própria extremamente delgada, olha aqui, o epitélio na ponta recobrindo essa lâmina própria e logo em seguida a queratina. Então, a papila filiforme é uma estrutura extremamente delgada e é a única que tem a queratina no seu ápice. Então, uma outra projeção aqui, outro aspecto histológico, a lâmina própria, olha, esse pedacinho aparece aqui, esse trecho aparece a lâmina própria, o epitélio e o aspecto
da queratina, que os histologistas na ocasião chamavam chama de vela. Então, as papilas filiformes têm esse aspecto e elas ocupam as extremidades da língua. Elas são extremamente frequentes. O segundo tipo de papila que nós encontramos é a papila menos frequente, é a chamada papila circunvalada. Então, essa papila circunvalada, ela foi descrita também no século XIX, e os histologistas compararam a um castelo medieval possuindo um fosso. Então, esse fosso que cercava o castelo, muralha, né? O valum é a muralha, esse fosso que cercava ocorre também aqui na papila circunvalada. Então, esse fosso é permanentemente limpo por uma série de glândulas acinosas serosas colocadas na base desse fosso e que secretam para o seu interior, limpando-o permanentemente. Essas glândulas são denominadas glândulas de von Ebner. Então, a papila circunvalada, ela se encontra no limite entre a raiz da língua e a porção oral, naquele limite que a gente denomina sulco terminal. Então, elas ocorrem em torno de 7 a 12 dessas papilas no sulco terminal. O terceiro tipo, então aqui a papila circunvalada novamente, e as glândulas de von Ebner aqui embaixo. E o terceiro tipo, que é um pouquinho mais frequente que a papila circunvalada, é a chamada papila puntiforme. Então, esse tipo de papila, ela tem a base mais estreita do que o ápice. E observe nela a lâmina própria, bem característica num conjuntivo frouxo, em que a gente observa muita quantidade de núcleo dos fibrócitos, fibroblastos, das células que transitam pelo conjuntivo frouxo. Então, observe também que é uma papila em que está frequente nas extremidades da língua. Tanto papila fungiforme quanto a papila circunvalada, elas vão possuir uma estrutura no interior do seu epitélio que é denominada de botão gustativo. Então, observe essas estruturas clarinhas aqui no interior do epitélio. Isso é conhecido como botão gustativo. Então, olha aqui o botão gustativo em maior aumento e aqui um esquema dele. O que é isso? São quimiorreceptor, células gustativas. Então, as células gustativas intercaladas com células de sustentação ocupando uma câmara. Então, esse botão gustativo possui uma câmara e um ápice aqui que é denominado de poro gustativo. Então, no poro gustativo, essas células terminam, as células sensitivas, né, as células gustativas, terminam com microvílulos. Esses microvílulos, então, captam as substâncias diluídas e elas, por despolarização, levam às terminações nervosas. Essas terminações nervosas, na porção oral da língua, é feita pelo nervo facial, enquanto que na raiz da língua, essas terminações nervosas terminam no glossofaríngeo. Então, essa estrutura é importantíssima para a captação dos sabores do paladar. Bom, a estrutura de papilas, elas são observadas então na região dorsal, aqui eu vejo, região dorsal. Ao passo que a região ventral da língua, olha, aqui está em contato com o assoalho da língua, ela é extremamente lisa. Então o epitélio se apresenta de maneira contínua, sem projeção. O centro da língua é formado por uma musculatura, feixes de músculo estriado esquelético, colocado em 3 direções. Então, se a gente observar aqui, eu vou ter um corte oblíquo, um corte transversal e um corte horizontal. Então, eu tenho esses feixes
de fibras se entrelaçando e dando uma textura firme ao órgão. Então, observe que, mesmo num corte transversal, eu vejo diversos núcleos periféricos, o que caracteriza a musculatura estriada esquelética. Então, músculo estriado esquelético em 3 feixes de orientações diferentes, intercalado com um pouco de tecido conjuntivo, vai formar o eixo central do órgão, dando a firmeza que ele necessita. Quando eu faço um corte histológico transversal, eu observo o seguinte: eu tenho a cavidade olfatória aqui, o nasofaringe, e eu pego a cavidade oral. Então, a língua, observa a posição da musculatura, e o teto da cavidade oral, você observa aqui. Esse teto é rígido, né? O osso, e o palato duro, então, ele vai ser recoberto por aquela mucosa oral. No centro do palato, eu tenho um espessamento ósseo que forma um RAF. Então, a RAF é esse espessamento ósseo, e lateralmente a mucosa, ela não se cola imediatamente ao periósteo. Então, nessa RAF aqui, a mucosa oral, aquele epitélio, aquela lâmina própria, adere diretamente ao periósteo. Mas lateralmente existem bolsões. Por quê? Porque essas pregas são formadas? Porque a mucosa não adere ao periósteo. Então, entre o periósteo e a mucosa, eu preencho com o tecido adiposo. Então, dá esse pregamento na lateralidade do teto da cavidade oral, ou seja, do palato duro. Seguindo aqui a posição do palato duro, posteriormente, a gente vê que o teto ósseo desaparece. E a projeção posterior, a continuação, é denominada de palato mole. O palato mole, então, o eixo central dele, já que não tem mais osso, é ocupado por tecido muscular. Então, esse tecido muscular, que constitui o eixo central do palato mole, vai ser recoberto pela mucosa. Só que a mucosa aqui tem o lado voltado para o orofaringe e o lado voltado para o nasofaringe. Então, nesse lado voltado para o nasofaringe, a mucosa possui trechos de epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ao passo que o lado voltado para o orofaringe continua sendo um epitélio pavimentoso estratificado. Já o palato duro, uma característica que o epitélio, além de ser pavimentoso estratificado, ele também é queratinizado. Então, 2 locais onde o epitélio se apresenta queratinizado é em nível de palato duro e da papila filiforme. São esses 2 pontos. Uma vez que você tritura o alimento, você deglute e ele segue em direção ao esôfago. Ao seguir para o esôfago, ele vai seguir a parte tubular do trato gastrointestinal. Então, para esôfago, estômago e intestino, a gente tem que seguir o plano geral do trato gastrointestinal. Então, o que consiste o plano geral do trato gastrointestinal? Eu vou me referir da luz para a periferia, quer dizer, do centro para fora. Vou descrever a mucosa. Então, a mucosa vai ser constituída por epitélio, como nós já vimos, pela lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, e aqui vai entrar uma delgada camada de músculo, que nós vamos chamar de muscular da mucosa. Então, no trato gastrointestinal, a primeira camada a ser estudada é a mucosa, que vai consistir de epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. Abaixo da muscular da mucosa, vem novamente tecido conjuntivo. Então, esse conjuntivo abaixo da muscular da mucosa recebe o nome de submucosa. Abaixo da submucosa, eu vou encontrar uma túnica considerável de músculo, dividida em
duas camadas, um feixe circular interno e um feixe longitudinal externo. Aqui vale ressaltar o seguinte: a muscular da mucosa, ao se contrair, ela pode formar pregas da mucosa. E essa muscular da mucosa, ela está sobre o domínio de um plexo autônomo na submucosa, conhecido como plexo submucoso ou plexo de Meissner. Esse plexo de Meissner, ele quase é difícil da sua visualização. E outra característica importante da submucosa é que ela normalmente apresenta vasos de médio a grande calibre, ao passo que os capilares e vasos de pequeno calibre se situam na lâmina própria. Já a muscular externa, bem mais espessa que a muscular da mucosa, ela possui entre as duas túnicas um outro plexo nervoso autônomo, conhecido como plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Ele inicialmente foi descrito no intestino, daí o nome mioentérico, e posteriormente se viu que ele estava no trajeto de todo o tubo gastrointestinal. A última camada que nós temos pode ser uma serosa ou adventiça. Então, serosa, se o órgão for recoberto por um peritônio, que consiste de um conjuntivo frouxo com um epitélio pavimentoso simples. Esse epitélio pavimentoso simples normalmente é dito mesotélio. Então, guardem que mesotélio é o epitélio pavimentoso simples de uma serosa. Então, se o órgão for recoberto por uma serosa, eu vou evidenciar um conjuntivo associado a um epitélio pavimentoso simples. Mas se o órgão não for recoberto, ele vai apresentar uma túnica de conjuntivo que eu denomino adventiça. Então, aqui no esquema, a gente pega o epitélio, a lâmina própria, essa região mais brancacenta, essa linhazinha bem aqui mais acentuada é a muscular da mucosa, compare com a muscular externa, circular e longitudinal, então olha a muscular da mucosa, conjuntivo novamente, esse conjuntivo aqui é a submucosa, e lá, depois da muscular externa, encontro novamente conjuntivo, que pode ser a adventiça aqui, ou se tiver uma camada aqui embaixo de um epitélio pavimentoso simples, seria uma serosa. Então, esse plano aqui a gente tem que seguir para todo o órgão tubular. Tomando como exemplo, a gente vai ver o esôfago. Então, compare aqui o esôfago associado à traqueia, né? Eles estão sempre acompanhados. Eu observo a luz do esôfago, olha, o pregueamento da mucosa. Então, o pregueamento da mucosa dado pela contração da muscular da mucosa. Então, para você identificar a muscular da mucosa, compare a cor da muscular externa com essa linha aqui, que é a muscular da mucosa. Eu vou pegar a queratina, isso aqui é um esôfago do ruminante, do animal inferior, ele é queratinizado. Abaixo da queratina eu vejo o epitélio, a camada mais basal aqui está mais escura. Depois eu pego a muscular da mucosa. O trecho da lâmina própria está de difícil visualização aqui. Compara a submucosa clarinha aqui com um trechinho da lâmina própria aparecendo aqui, né? Então você pega a mucosa, a muscular da mucosa, submucosa e a muscular externa. Aqui está difícil a visualização das duas camadas, mas nesse trechinho você pega a circular aqui e a longitudinal está aqui. Aqui também dá para ver, olha, circular e longitudinal. E finalmente aqui por fora, como não é recoberto por peritônio, eu tenho uma adventiça. Então, essa adventiça, além do conjuntivo frouxo, ela pode ter um tecido adiposo associado. Observe traqueia e
esôfagos são recobertos por adventícios. Bom, seguindo o esôfago, então, a cavidade oral, o esôfago vai terminar inserido no estômago. Então, o estômago você pega e veja macroscopicamente, quando eu abro o órgão, que a mucosa dele tem um pregueamento longitudinal que eu denomino ruga, as rugas gástricas. Se eu pegar um esquema, eu faço uma linha horizontal, a inserção do esôfago, uma linha horizontal marcando a projeção lateral ao esôfago, que é o fundo gástrico. Os 2/3 maiores eu considero o corpo do gástrico. Então, corpo e fundo, histologicamente, são chamados região fúndica. Então, pequena curvatura, grande curvatura, compondo o corpo gástrico. Finalmente, a saída em direção à saída ao portão, ao piloro, eu tenho o antro, essa região mais dilatada, depois o canal e, finalmente, o piloro em si, que dá em direção à primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, aqui eu vou pegar essa região, chama região pilórica, e o restante todo de região fúndica. Esse trechinho da inserção do esôfago com o estômago é conhecido como um CAT, mas a gente trabalha mais com a região fúndica e região pilórica. Então, qual a função do estômago? Então, vocês sabem que eu vou ter que misturar o alimento ingerido com o suco gástrico. O suco gástrico é formado por quê? Pelo ácido clorídrico, pela presença de muco e de 3 enzimas: a pepsina, que desdobra a proteína, a lipase, a gordura, e a renina, que coagula o leite. Esses 3 enzimas, eles têm que ser produzidos por alguma célula em algum local desse estômago. Então, vocês já partem do princípio que essas glândulas possuem células, têm que estar situadas em algum local do estômago. Então, vamos observar, seguindo aquele plano geral do trato gastrointestinal, onde estão essa estrutura. Então, a estrutura aqui da mucosa, epitélio mais lâmina própria e muscular da mucosa. Então, isso aqui vai constituir a mucosa. As glândulas vão se situar na lâmina própria. Então, a glândula que compõe, as glândulas responsáveis pela secreção do suco gástrico são morfologicamente glândulas tubulosas simples ou tubulosas simples ramificadas. Ou seja, o final pode se ramificar. E todas elas vão desembocar numa depressão do epitélio denominado de fovéola ou cripta gástrica. Então, num melhor esquema aqui, a gente vai observar o seguinte: o epitélio cilíndrico simples cai numa depressão e nessa depressão várias glândulas tubulosas simples desembocam. Então, o estômago tem milhares de glândulas tubulosas simples em nível de lâmina própria. E elas vão separar a secreção para a luz do estômago. Então, para saber que células que compõem essas glândulas tubulosas simples, eu divido em 3 porções a glândula. Em istmo, a porção mais superior, em colo, a porção média, e a base da glândula. Então, eu vou procurar as células nessas 3 porções. Então, produtor de ácido clorídrico é a principal. Célula parietal ou célula oxíntica. É uma célula produtora de ácido clorídrico e fator intrínseco necessário à absorção de vitamina B12. Essas células geralmente têm um formato triangular, extremamente róseo, um núcleo arredondado. E elas se situam nas 3 porções, no istmo, no colo e na base. Então, a célula parietal
é a que aparece nas 3 porções, é a célula que mais frequência se observa nas glândulas gástricas. O segundo tipo celular é o que produz muco. E aí eu tenho 2 tipos, a célula superficial, célula denominada mucosa superficial, que produz um muco mais fluido, que não perturba tanto a morfologia da célula. E na região do colo, um segundo tipo produtor de muco, que é um muco que fica mais retido na célula, e é a célula mucosa do colo. Esse muco, então, empurra o núcleo da célula para a base, e o citoplasma fica extremamente claro e o núcleo fica achatado na base. Então, célula mucosa superficial e célula mucosa do colo produzem muco. Células parietais produzem ácido clorídrico. O terceiro e último tipo celular, exócrino, seria a célula produtora de enzimas. Então, são as células principais. Essas células principais são também conhecidas como células imogênicas, com Z, porque os grânulos são empacotados, os enzimas são empacotados em grânulos, denominados de grânulos de desimogênio, e são observados no citoplasma da célula. Então, esses grânulos podem aparecer visualizados no citoplasma das células principais. Então, os 3 tipos morfológicos que compõem a secreção exócrina estão dispostos no trajeto de uma glândula tubulosa simples, ou tubulosa simples ramificada. Um quarto elemento celular que aparece nessas glândulas, como em outras do tubo digestivo, é uma célula que produz hormônio e pertence a um sistema neuroendócrino, né? Esse sistema, esses hormônios gastrointestinais, como eles são de secreção endócrina, apesar da célula estar situada numa glândula exócrina, essas células vão secretar para o vaso sanguíneo situado na lâmina própria. Então, a secreção é inversa, vem para o vaso sanguíneo da lâmina própria. Lembrar que esse sistema neuroendócrino difuso do tubo digestivo, essas células neuroendócrinas, elas aparecem também no trato respiratório, como vocês viram na ISTO 1. Guardem elas, que é de uma importância fundamental em estudos posteriores. Então, essa glândula é responsável, ou essas glândulas, que são milhares, pela secreção do suco pancreático. Ou seja, suco gástrico, né? Então, aqui no menor aumento de microfotografia, a gente vai observar a mucosa e as glândulas aqui. Olha que corte transversal de várias glândulas, de centenas delas tubulosas simples. As depressões que vocês observam no epitélio, olha, são as fovéolas gástricas, são essas depressões aqui. Então, focetas ou fovéolas gástricas. Abaixo você tem a muscular da mucosa, essa linhazinha tênue aqui, a muscular da mucosa. Aí vem esse grande espaço, a submucosa, observa os vasos maiores, uma veia e uma artéria. A veia tem uma luz bem mais ampla do que a artéria. E, finalmente, a túnica muscular. Então, essa túnica muscular aqui, ela possui 3 túnicas, ao contrário de 2. Então, enquanto no esôfago a gente tinha uma circular interna e uma longitudinal externa, aqui nós temos 3 túnicas, uma oblíqua, uma circular e uma longitudinal. Então, ficaria uma oblíqua interna, uma circular média e uma longitudinal externa. Então, aqui vocês observam, toda essa musculatura aqui é uma musculatura lisa, tanto da túnica muscular externa quanto da muscular da mucosa. E se compararmos com a musculatura do esôfago, lá não.
Lá havia uma divisão. Por quê? O terço superior do esôfago é esquelético. O terço médio do esôfago muscular é uma mistura de músculo liso com músculo esquelético. E o terço inferior, somente musculatura lisa. Então, novamente, o músculo liso, o núcleo é único e central. O músculo esquelético, são diversos núcleos e periférico. Então, a musculatura lisa do estômago é totalmente lisa, que não aparece musculatura estriada. E, finalmente, uma diferença entre região fúndica e região pilórica. Na região fúndica, as fovelas são bem rasas. Então, se elas são rasas, há um espaço da lâmina própria bem grande. Então, como a lâmina própria tem um espaço maior, as glândulas têm um trajeto retilíneo. Além disso, as glândulas são ricas em células parietais, então as glândulas da região fúndica são melhor coradas. Então, fovelas rasas, curtas, glândulas com trajeto bem retilíneo e um predomínio de células parietais. Ao contrário, a região pilórica, lá ao final do estômago, as fovelas já são mais profundas. Por elas serem mais profundas, a lâmina própria é menor. Então, o espaço para as glândulas se torna pequeno. Então, ela tem um trajeto tortuoso. E essas glândulas são ricas mais em células mucosas, porque diminuem as células parietais. Então, ela vai apresentar uma coloração menor, menos exuberante do que as glândulas da região fúndica. Essas são diferenças que sobressaem entre a região fúndica e a região pilórica. Então, nós vamos parar aqui. Na próxima aula, nós continuamos o tubo digestivo.